Bom, nós estamos numa série e nós aqui na capela já escutamos várias séries de pregações, séries de mensagens. E essa, sobre as frases de Jesus na cruz, pelo menos para mim, está sendo uma das mais impactantes. Porque falar da crucificação já é impactante. Falar da cruz já é impactante. E quando a gente aprofunda e aprende e entende o que Jesus fez e o que ele falou naquele momento, fica mais impactante ainda. A crucificação, ela deixou marcas em Cristo. Nos pés, nas mãos, na cabeça, no corpo todo. A crucificação deixou marcas em Cristo. E eu queria deixar uma reflexão. Geralmente a gente deixa uma reflexão no final, né? Eu queria já deixar uma reflexão de início. Essas mensagens sobre a crucificação têm deixado alguma marca em você? A crucificação marcou Cristo. Essas mensagens têm deixado alguma marca em você? Porque parece que nós, à medida que o tempo foi passando, nós fomos desenvolvendo uma resistência, criando anticorpos contra o Evangelho. Nosso corpo biológico, ele trabalha em nosso favor. Quando nós ingerimos algo estranho, o nosso corpo procura combater com os anticorpos. Então, tudo que é estranho, o anticorpo vai e combate. E será que nós não estamos, ou não, durante o passar dos anos, não estamos criando anticorpos contra o Evangelho? Porque o Evangelho também é estranho à nossa natureza. Perdoar é estranho, não é da nossa natureza. Amar quem não nos ama é estranho à nossa natureza. Estender a mão a quem já te recusou estender a mão várias vezes é estranho à nossa natureza. E com isso a gente vai criando anticorpos. Sabe? Então, esses anticorpos a gente não precisa ter. Sabe? Não deixe a marca da mensagem da cruz cicatrizar em você, a ponto de você não conseguir ver nem um sinalzinho mais. Sabe? Pegue cada mensagem, reveja, internalize, faça uma reflexão sobre cada uma dessas mensagens. Hoje nós encerraremos a série. Será a última mensagem. E eu confesso, não estive em todas, mas até a última eu ouvi. Realmente é uma série que é difícil de digerir, né? Mas é para nossa edificação, para nossa transformação. E eu queria convidar vocês para a gente orar junto, pela nossa reunião de hoje. Tá? Se você quiser, fique à vontade. Se você quiser se colocar de pé, fique à vontade. Obrigado, Pai, porque reconhecemos que não somos merecedores, que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, o Senhor nos amou. Pai, que nessa noite
seja mais uma noite de visitação do Teu Espírito Santo em nós. Que possamos ser edificados aqui, Pai, pelo louvor, pela palavra e pela comunhão, pelo sorriso do irmão. Ainda não podemos abraçar, nem ter um contato físico mais próximo, entendemos isso, mas que o Senhor possa fazer uma transferência de calor que possamos sentir, que só o Teu Espírito sabe fazer. Que essa noite seja uma noite de cura para aqueles que precisam de cura, de libertação, de salvação, Pai. Existem irmãos do nosso meio que estão enfermos, alguns que irão passar por cirurgias no cérebro, mas o Senhor é o Deus de tudo. É o Deus da medicina, é o Deus de todas as coisas. Pai, que os louvores, que as canções tocadas aqui possamos internalizar como oração e que o processo de transformação possa começar a ocorrer em nós. Obrigado por essa reunião, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Contribuição. Eu não tenho vergonha de ficar lendo colinha, não. Então, a contribuição, ela é voluntária e você vai contribuir segundo o que está proposto no teu coração. Tá? Nós acreditamos que aquele que contribui de coração, com generosidade, está também contribuindo para a edificação da igreja. Contribuição não é imposição, não é obrigação, mas é através de revelação. Então nós temos aqui maquininha ali com a Lohane, ali no fundo. Temos os envelopes que estão na cadeira. Você pode colocar no envelope e colocar naquela caixinha onde está escrito ali contribuição. E temos também os aplicativos, né? Aqueles códigos QR que você pode utilizar. Não colocaram hoje aqui. Não tem o código hoje aqui? Não? Tá, mas você pode também se informar com relação aos códigos QR que você pode fazer a sua contribuição através de Nubank e outros meios digitais. Tá ok? Eu vou dar um tempinho para você fazer a sua contribuição e volto em 2 minutos. A caixinha está ali, ó. E volto em 2 minutos. Bom, gente, hoje é a nossa última mensagem da série As 7 Frases de Jesus na Cruz. E, assim, conforme eu disse no início, foi uma série bem impactante, bem forte, porque o momento da crucificação, as falas de Jesus, muitas vezes, eu acredito que em todas as vezes que ocorre a demonstração disso em filme, ou livro, ou alguém contando, nunca vai chegar próximo do que de fato foi a crucificação. Então, hoje nós encerraremos e eu quero convidar aqui a pregadora de hoje, que vai encerrar essa série, nossa amiga irmã Débora. Pode chegar, Débora. E tudo para a glória de Deus. Amém? E eu quero orar por você, Débora. Pai, nós cremos que foi o Senhor que a escolheu. O Senhor a escolheu para que através da vida dela pessoas sejam alcançadas. Nós sabemos que agora a total dependência, não só agora, ela já vem vivendo na total dependência do Senhor. E não será diferente aqui, Pai, porque nós sabemos que a Débora é zelosa com a Tua palavra, nós sabemos que ela preparou,
que ela foi cuidadosa nos estudos dela, mas que é o Teu Espírito que irá conduzir tudo que ela tem para passar, Pai. E que essa mensagem não seja só uma mensagem que irá nos trazer conteúdo histórico e conhecimento, mas que seja uma mensagem que irá transformar, que irá curar, que irá salvar, que seja uma mensagem que sairemos daqui com ela e na certeza de que o Senhor transbordou de amor na cruz para nos salvar, Pai. Muito obrigado por esta oportunidade, em nome de Jesus. Acho que está funcionando. Ah, está funcionando já. Boa noite, gente. Meu nome é Débora, para quem ainda não me conhece. Eu vou fazer um pouquinho diferente, vou falar sentada, porque senão eu vou me desconcentrar. Hoje eu fiquei com a missão de terminar a série das 7 falas de Jesus na cruz. Só que antes de começar a falar do tema de hoje, da frase de hoje, da palavra de hoje, eu queria fazer uma recapitulação do que a gente já viu até agora. Desde o início dessa série, a gente está falando sobre o que Jesus passou, fez e nos ensinou na cruz. Na primeira mensagem, a gente viu todo o trajeto de Jesus, desde antes de Judas trair ele, até o momento que ele fala a primeira frase dele. E quando eu estava pensando sobre essa recapitulação, eu pensei o seguinte: o mesmo Jesus que curou enfermos, o mesmo Jesus que cuidou, ensinou, comeu com aquelas pessoas, o mesmo Jesus que as pessoas queriam tocar nas vestes, porque achavam que só as roupas dele já iriam curar, esse mesmo Jesus, ele foi humilhado, maltratado, açoitado e escolhido para morrer. E mesmo assim, lá na cruz, ele junta forças e diz sua primeira frase: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu fiquei imaginando, se fosse eu ali naquele momento, o que eu faria? Eu com certeza não conseguiria dizer a mesma coisa que Jesus disse. Porque, por muito menos, a gente já quer que a pessoa morra, já quer que a pessoa saia de perto da gente, a gente já fica nervoso. Mas Jesus não. Jesus, no sofrimento dele, ele junta forças e fala: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E ele fala isso porque ele tinha um propósito a cumprir. Na segunda mensagem, a gente aprendeu sobre salvação. A gente viu que, além de Jesus ali na cruz, tinham mais 2 bandidos. Um vira para Jesus e fala assim: você não é Deus? Então se salva e salva a gente. O que você está fazendo aí? Já era para você ter saído daí há muito tempo. E aí o outro bandido vira para ele e fala assim: cara, calma aí. Ele não tem motivo para estar aqui. A gente tem. E aí, nesse momento, esse mesmo bandido vira para Jesus e fala: lembre-se de mim quando estiveres no paraíso. E aí Jesus vira para ele e fala: certamente você estará comigo ainda hoje. Na terceira mensagem, a gente viu sobre o cuidado de Jesus, que mesmo no auge do seu sofrimento, ele vira para o seu discípulo e para sua mãe e diz: eis aí o teu filho, e para o seu discípulo: eis aí a tua mãe. Não os deixando desamparados e ensinando sobre uma nova família. Na quarta e quinta mensagem, a gente viu sobre a humanidade de Jesus. A gente viu que a quarta mensagem, ele faz uma referência ao Salmo 22, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E aí é muito legal esse salmo, porque no início ele fala nesse pensamento de desamparo, de tristeza, mas logo no final mostra que Deus ainda estava com ele. Na quinta mensagem, sobre sede, Jesus sente sede e dão para ele vinagre e uma esponja usada nos banheiros da época. E Jesus morre sentindo o pior gosto possível na boca. Na sexta mensagem, falamos sobre tetelestai, está pago o preço. E por causa disso, agora ele nos dava a sua identidade de filho, sendo ele agora o mais velho. E ele dava essa identidade de filho para todos que reconhecessem o amor de Deus. E hoje a gente vai falar sobre a última frase de Jesus antes de morrer. Abra sua Bíblia em Lucas 23, 44 e 48. Se vocês não quiserem abrir, esqueci de falar isso, vai ter aqui também, para facilitar a gente. Eu vou ler aqui. Já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em voz alta: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente esse homem era justo.
Em outra versão de Mateus 15, eu acho que eu coloquei aí também, acho que está no próximo. Eu coloquei ele também. Na outra versão diz que realmente, o centurião disse, realmente este homem era o Filho de Deus. Quais seriam suas últimas palavras para um ente querido antes de você morrer? Eu fiquei pensando nisso quando eu comecei a montar essa mensagem, porque as de Jesus foram: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E em um ato de total rendição ao Pai, ele morre. Jesus está finalizando o plano redentivo de Deus para toda a criação. Aí eu queria colocar a definição dessas 3 palavras para a gente conseguir entender do que a gente vai falar hoje. Rendição, que é o ato de render-se. Redenção, que eu achei no Google alguns significados, como resgate do gênero humano por Jesus Cristo, e do latim redemptore, pagar resgate. E a palavra redimir, que é fazer com que se torne livre. Pode passar. Pode passar? Redenção é o resultado da rendição. O resgate do gênero humano é o resultado do ato de Jesus de se render a Deus, o Pai. Pode passar. Por causa da rendição de Jesus, ele nos redimiu e tornou possível a nossa redenção. Eu queria entrar em 2 pontos com vocês hoje. Está dando para entender o que eu estou falando? Estou falando muito rápido? Então, tá bom. Eu queria entrar em 2 pontos específicos com vocês hoje à noite. O primeiro é que ele, nessa frase dele, ele também faz referência a um salmo, que é o Salmo 31, que está ali. Eu vou ler um pedaço desse salmo, mas antes de ler, eu queria colocar alguns pontos. As mesmas palavras que Jesus fala estão no salmo, só que a diferença é que no salmo ele não tem a palavra Pai. Jesus acrescenta a palavra Pai. E os salmos, na verdade, eles foram escritos mais ou menos 1.400 anos antes da crucificação ser inventada e antes de Jesus ter morrido na cruz. Então, quem escreveu esses salmos, a gente acredita que seja Davi, a gente vê que ele estava realmente imaginando, parece que ele estava fazendo um retrato do que Jesus estava pensando naquele momento que ele estava na cruz. Então, é muito interessante quando a gente lê esse salmo. Eu vou ler junto aqui com vocês, só para vocês verem como é que é a sequência dos salmos, que é muito interessante. Ó Senhor Deus, em ti busco proteção. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Tu és justo, eu te peço que me ajudes. Ouve-me e salva-me agora. Peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e orienta-me como prometeste. Não me deixes cair na armadilha que armaram para mim, pois tu és meu refúgio. Nas tuas mãos entrego a minha vida. Tu me salvarás, ó Senhor, porque tu és Deus fiel. Aí aqui embaixo ele bota uma parte também muito interessante. Os meus olhos estão cansados de tanto chorar, estou esgotado de corpo e alma, a tristeza acabou com as minhas forças, as lágrimas encurtam a minha vida, estou fraco por causa das minhas aflições, até os meus ossos estão se desgastando. No momento de total aflição, a gente vê aqui que Jesus estava. Pode passar o próximo. E aqui ele muda totalmente a visão dele, de um aflito para liberando esperança para a gente. Olha como é que é interessante. Fiquei com medo e pensei que ele havia me expulsado da sua presença, mas ele ouviu o meu grito, quando o chamei pedindo ajuda. Amem o Senhor todos os que lhe são fiéis. Ele protege os que são sinceros. Sejam fortes e tenham coragem, todos vocês que põem a sua esperança em Deus, o Senhor. Se minutos antes ele estava se sentindo abandonado, agora ele olha para o Pai e o vê, e se rende. O segundo ponto, deu para entender? O segundo ponto que eu quero entrar com vocês é que, exatamente como um retrato, Jesus se rende a Deus para que a gente saiba o que a gente deveria fazer. Ele carregou todos os nossos pecados e transgressões com ele na cruz, e por isso a última frase dele era de total rendição a Deus. Para a gente entender isso, eu fiquei pensando, mas ele se rende a Deus e tal, mas por que ele se rende? Quem se rende faz o quê? Eu fiquei pensando nisso e eu pensei o seguinte, para a gente entender o que é rendição, primeiro a gente precisa entender qual que é a nossa situação diante de Deus, senão a gente não consegue entender o que é rendição. E eu pensei numa historinha para exemplificar o que seria a rendição, eu acho que vai dar para a gente entender.
que... Imagina aqueles filmes medievais que os reis têm aquelas guerras, geralmente numa floresta ou num deserto. E eu queria que vocês imaginassem, por exemplo, um rei com 1000 soldados, 500 lanças, 500 armas e não sei quantos cavalos, tipo assim, muitas tropas. E um outro rei com 50 cavalos, 100 pessoas, 10 lanças, 5 armas. E aí, tipo assim, ele estava lá, tipo, felizão para poder lutar com outro rei. Só que quando ele chega nesse momento, ele olha para o outro rei e vê que ele não conseguiria vencer, o que ele faz? Num ato de humilhação, ele se rende ao outro rei, porque ele percebe que ele não tem força diante do outro rei. Mas, então, qual que é a nossa situação diante de Deus? Qual que é a nossa situação? A nossa situação é que a gente está morto diante de Deus. Eu vi 2 textos que, na verdade, tem um monte de textos na Bíblia que dá para a gente pegar como referência, que mostra que a gente está morto diante de Deus. Mas eu peguei 2 aqui para a gente poder ler junto. Efésios 2, 4 e 5, que é o que está ali. Deus, porém, é tão rico em misericórdia, Ele nos amou tanto que, embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Somente pela sua graça merecida é que nós fomos salvos. E então, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é até mais conhecido do que o outro, né? A gente ouve bastante sobre esse texto. E aí, depois disso, a gente precisa entender o que é pecado. Falar uma definição certa do que é pecado é muito complicado, mas a gente pode fazer algumas definições que ajudam a gente a entender. Pecado não é uma regra de comportamento, para começar. Não é fazer ou deixar de fazer algo. Pecado é existencial, é uma condição. Uma frasezinha que eu coloquei aqui para a gente entender um pouco pecado é a prepotência de dizer a Deus, eu me sustento aqui embaixo. E aí tem essas 2 palavrinhas também que a gente confunde muito, pecado e pecados. Pecado é a condição, pecados, com S, é ação. Esse que é ação, com S, geralmente estava ligado à quebra de lei. E o que é a condição é o que somos por causa da história toda que a gente já conhece. Então é isso, nossa condição é essa, nós estamos mortos diante de Deus. Esse aí somos nós. Eu acho que todo mundo conhece o que é isso, né? Esse ser. Todo mundo conhece um zumbi? Já ouviram 50 milhões de histórias parecidas com a referência do que é um zumbi. E o que é um zumbi? É um ser que não tem esperança, não pensa, não sonha, não perdoa, não aproveita, não tem sentimentos e nem nada humano. Hoje nós somos assim. A gente vive no automático, só come e se alimenta. O espetáculo da vida perdeu a graça. Perdeu a graça porque a gente não entende o que aconteceu na cruz. A gente não entende o que Jesus faz quando ele diz essa frase. Eu vou dar um spoiler contando uma historinha. Não percam tempo vendo esse filme, porque esse filme é muito ruim. Meu namorado é um zumbi. Não percam esse tempo, porque é muito ruim mesmo. Mas ele exemplifica algumas coisas. Nesse filme, tem até uma foto aqui dele que eu coloquei, um gifzinho também. Pode passar aí. Pode passar? Pode passar. Aí. Esse aqui é o ator que faz o filme, é uma cena do filme isso. No filme, o que acontece? No início, esse zumbi ele é um pouco diferente das histórias convencionais que a gente conhece. Ele começa a se questionar. Ele se questiona o estilo de vida dele, ele se questiona por que ele só come daquele jeito, por que ele só anda em bando. Ele começa a se questionar um monte de coisa. E aí, do nada, aparece uma menina na história. E aí, ele começa a se apaixonar pela menina, e a menina começa a se apaixonar por ele, e ela vai mostrando o que é a vida dela para ele. Ele se apaixona por ela, ela começa a mostrar a vida dela para ele, e aí tem uma parte do filme que é muito interessante, que aparece o coração dele voltando a bater. Uma coisa surreal, um zumbi voltando à vida. E aí mostra exatamente que o coração dele está voltando a bater por causa do amor. E aí a gente consegue fazer uma analogia exatamente com o que Jesus fez na cruz. Nós estávamos mortos e, a partir do amor de Jesus, nós voltamos à vida. Dei um spoiler da pregação inteira, mas vamos continuar. Eu não sei o que significa orar e conversar com Deus para você, mas isso no Velho Testamento não existia, isso não era possível. Quer dizer, era possível, mas você tinha que entrar numa fila
uma vez por ano para você contar para um cara tudo que você queria falar com Deus, para esse cara entrar dentro de um templo, que tinha um véu que separava o santo do não santo. Essa pessoa entrava lá e conversava com Deus o que você queria falar. Ainda tinha que levar o bichinho para matar. E aí eu queria que vocês imaginassem, tipo, quem faz terapia entende o que eu vou falar agora. Você imagina uma vez por ano você fazer uma sessão de terapia. Uma vez por ano você falar o que aconteceu no ano inteiro para o seu psicólogo. E não diretamente, porque você tinha que falar com uma pessoa para essa pessoa passar para o seu psicólogo. Imagina. Eu consigo imaginar que essas pessoas não falavam nem 1% do que elas queriam falar com Deus. Elas não tinham essa liberdade, não tinham intimidade com Deus. Mas a boa notícia, a nova proposta de Jesus, é que Jesus acaba com isso nesse momento que ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. No texto diz que o véu se rasga, que seria um simbolismo para dizer que ali Jesus nos dava livre acesso a Deus. Lembra que no templo tinha um véu que separava o santo do não santo? No texto fala que esse véu se rasga e não existe mais essa separação. Então, ali naquele momento, Jesus nos dá livre acesso a Deus. Ele se rende a Deus, deixando os seus cuidados dele, do Pai. E aí eu quero te contar uma história. Essa história eu vou ler, gente, porque tem muito detalhe e eu tenho medo de perder esses detalhes e a gente não conseguir entender no final. Meu pai me contava uma história a respeito de um reino da Rússia, no tempo dos czares, que eu acho que seria interessante para a gente entender isso. Havia um homem que era da guarda pessoal do czar da Rússia, homem que gozava da confiança de seu rei. Era jovem, tinha uma carreira promissora a conquistar, mas tinha um defeito. Ele era viciado em jogos de azar. Por muitos anos, conseguiu controlar seu ímpeto pelo jogo, ímpeto pela emoção e adrenalina, até que, numa de suas folgas do palácio, começou a jogar e não parou mais. Passou vários dias em jogos e bebidas, sem se alimentar direito, sem dormir, vivendo seus supostos prazeres, que sua condição de guarda real lhe conferia. Em determinado momento, seus parceiros e financiadores não aceitaram mais bancá-lo no jogo. Depois de muito perder, sem conta, então ele se viu obrigado a parar e voltar para sua casa. Ao chegar em casa, ele se sentou em sua biblioteca e passou a contabilizar suas perdas. Quando constatou que sua dívida era muito maior do que a sua capacidade de pagar. Então, aquele jovem, em profundo desespero, abre a gaveta de sua escrivaninha, retira uma pistola automática de seu uso pessoal, engatilha o projétil e aponta para sua cabeça, a fim de tirar sua própria vida. Estando extremamente exausto das noites de jogatina, desmaiou com a arma em punho sobre a mesa, deixando o papel de suas dívidas à vista. Naquela manhã, ocorreu algo inusitado naquela casa. O czar, homem extremamente ocupado com os afazeres do reino, resolveu visitar aquele jovem oficial, indo à sua casa sem aviso prévio. Ao entrar nos aposentos da biblioteca, deparou-se com aquela cena deprimente. Olhou para o jovem, com o olhar penalizado, pegou a folha de papel onde o czar leu: "Ninguém pode pagar tanto." O czar, então, decididamente escreveu algo abaixo daquela frase e deixou aquela casa, sem acordar seu fiel oficial. O oficial, ao acordar e tomar consciência de que alguém esteve em sua casa, tomou a folha de suas dívidas em mãos e leu o que o czar havia registrado. Após sua frase de desespero: "Ninguém pode pagar tanto." Logo abaixo estava escrito: "O czar pode." A Bíblia revela em João 1,14 que a gente também foi visitado por alguém muito maior que nós. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Segundo o próprio Jesus, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nós não somos diferentes desse oficial do czar, mas Jesus pode e pagou o preço por nós. Jesus se entrega a Deus e devolve ou entrega, a nossa identidade de filhos, podendo nós agora falar com Ele a qualquer momento. Jesus ali cumpre o maior ato de amor por nós. Ele se entrega para nos dar livre acesso ao Pai e nos dar uma nova família. E após dizer que o preço estava pago, ele se entrega aos braços do Pai e nos ensina também sobre a rendição. Nos ensina que tem uma maneira diferente de se viver. Nos ensina que agora, por causa da cruz, nenhuma condenação há
para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus morreu para que você tenha vida. Ele venceu, morreu, mas não continuou morto, porque o Pai o recebeu e o exaltou. Quem estava aqui no dia que o Pedro falou da história do verme, da lagarta escarlate, lembra um pouquinho sobre isso. Eu vou resumir, falar só alguns detalhes sobre ela para a gente relembrar. Mas aqui, assim como aquela lagarta que, para proteger os filhos, cria um casco, protege eles, e quando eles estão prontos para a vida, ela se mata e cobre eles com o sangue dela, Jesus morre e nos cobre com o sangue dele. Mas a história não para por aí. E essa é a boa notícia. A história não para por aí, porque depois de 3 dias, esses filhotes lá da lagarta escarlate, eles se tornam brancos como a neve, assim como nós, recebendo a esperança do Jesus ressurreto. Em Isaías a gente lê: embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Chegando no final agora, né? A rendição permite o reconhecimento de tudo isso que Jesus fez na cruz. A redenção é o reconhecimento de quem nós somos e quem Deus é. Jesus falou 7 frases na cruz. Essas 7 frases, a gente colocou algumas palavras em referência a elas. Jesus falou: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Perdão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Salvação. Este é teu filho, e eis aí a tua mãe. Cuidado. Deus meu, por que me desamparaste? E tenho sede como humanidade. Tetelestai, está pago o preço. E, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Rendição. Mas aí eu fiquei pensando, o que isso tudo faz de diferença na nossa vida? Tá, legal, Jesus foi lá, morreu, a história do verme, mas o que isso tem de diferença? O que isso faz de diferença na nossa vida? Às vezes, alguns podem estar pensando, tipo, mas é fácil falar de rendição, de reconhecimento de quem Deus é, já que você conhece isso desde quando você nasceu, que você está na igreja desde sempre, e, enfim. Mas e aí? O que isso vai mudar na minha vida? Aí eu quero te contar uma última historinha que estava lá naquele texto que a gente leu de Lucas 23. No meio de tudo isso, havia um homem que não conhecia as profecias, não entendia o que estava acontecendo ali. Ele não conhecia a lei judaica, não conhecia as Escrituras, que participou de todo o sofrimento de Jesus, que provavelmente pregou Jesus na cruz. Provavelmente foi ele que deu o vinagre na esponja suja para Jesus. E ele nem se importou, porque aquilo era uma coisa comum, de dia a dia para ele. Ele estava acostumado a ver isso todo dia. As pessoas chorando, isso era comum para ele, porque ele trabalhava naquilo, na crucificação. Esse cara pega uma lança e fura Jesus para cumprir uma profecia que nem ele mesmo sabia que existia. E quando ele fura, lembra da lagarta escarlate, do verme? Quando ele fura, sai sangue e água e espirra no rosto daquele homem. Esse homem era um centurião romano que estava ali trabalhando na crucificação de Jesus. Ele não sabia nem o que ele estava fazendo ali. Era só mais um dia de trabalho comum, de qualquer outro dia. Mas naquele momento que o sangue de Jesus espirra nele, ele fala uma frase: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Os outros que deveriam receber Jesus, os outros que deveriam reconhecer Jesus como Filho de Deus, reconhecer o poder de Jesus, reconhecer o que ele estava fazendo ali, porque eles sabiam as profecias, estes não reconheceram quem era Jesus. Mas aquele cara que estava ali, vendo tudo o que aconteceu e não sabia de nada da história, que era uma pessoa reconhecida naquela época como um pecador ali, porque ele não era judeu, aquele cara vira e fala: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Ao contrário daqueles que Jesus veio para eles, ele se rende, recebe e é salvo naquele momento. E aí eu quero terminar com uma frase, para a gente encerrar a mensagem. A minha rendição se efetiva no reconhecimento de quem Jesus é. Se a gente não entender quem Jesus é e o que ele fez ali na cruz, não adianta de nada a gente falar que a gente está vivendo diferente.
E é isso. Espero que tenha sido bom para vocês e que vocês tenham entendido. A gente nunca vai conseguir entender por completo o que é isso tudo, sabe? O sacrifício, Deus se faz como nós, porque, imagina, às vezes nós olhamos as profundezas do oceano, os astros celestes, o universo. Tanta coisa assim que a gente não consegue alcançar com a nossa imaginação. Foi tudo criado por alguém. Alguém. Porque Deus, eu não gosto assim de definir Deus como energia ou força, ou seja lá o que for. É alguém que se relaciona. Ele fez isso tudo. Muitas vezes nós olhamos para o Sol, que é o maior do nosso universo, e achamos tudo tão imenso, tudo tão difícil até da gente conseguir imaginar. Só que existem outros universos cujo Sol é pequeno. Tem um universo que reduz o Sol a uma bola de gude. Imagina a quantidade de corpos, de coisa que ainda existe, a gente nem sabe. Tudo isso foi criado por Ele, por Deus. E esse ser, que a gente define como grande porque não existe outra palavra para o definir, ele se pendurou numa cruz para morrer, para experimentar a morte, por amor. E isso precisa nos constranger, sabe? Tem que ser difícil de engolir. Tem que nos constranger. Porque assim como a Débora disse, Jesus se rendeu como retrato, para mostrar para a gente que a gente precisa se render, porque, agora, entenda, quando eu falo assim, a gente precisa se render, às vezes dá uma ideia assim, eu preciso, eu sou obrigado, como é isso? Eu vou perder a minha liberdade se eu me render a Cristo, eu vou ter que passar a ser um membro de igreja, eu vou ter que ir ao culto, como é isso? Eu vou perder minha liberdade? Às vezes a gente usa a palavra liberdade de uma maneira até errada. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu já pensei assim, poxa, se eu for na igreja eu vou ter que parar de fazer tudo que eu quero fazer. Eu quero fazer o que me dá na cabeça. Será que isso é ser livre? Não. Você está sendo escravo de você mesmo. Então, muitas vezes o que a gente acha que é ser livre é ser escravo dos próprios instintos. Sabe? Quem aqui gosta de velório ou enterro? Por mais que seja um momento assim, não agradável, mas é um momento onde a gente percebe algumas coisas. Um velório, um enterro, um momento assim, serve para nos ensinar. Sabe como que a gente pode se render? Assim como a Débora falou aqui, mostrando como Jesus se rendeu. Faça um velório todo dia de você. Faça o seu velório todo dia. Mate as suas vontades. Mate os seus desejos. Porque a conversão, a decisão de andar com Cristo não é um levantar da mão aí no banco e vir aqui na frente. Eu aceito Jesus. Não, conversão é todo dia, é um processo. Então faça o seu velório todo dia.
E à medida que quanto mais velórios de você faz, mais perto de Cristo você vai chegar. Vai se sentir no colo do Pai. Porque não há outro lugar melhor para estar. Amém? E eu tenho certeza que a mensagem que a Débora compartilhou aqui com a gente não vai ser uma mensagem com validade para segunda, terça ou quarta. Porque segunda, terça ou quarta são nomes e números para a gente medir o tempo. Essa mensagem ela vai gerar transformação em nós. Amém? Vamos orar para a gente encerrar. Só lembrando aos visitantes, não esqueça de pegar o seu mimo. Antes de sair, receba ali da Fernanda o seu mimo. Antes de ir embora, vamos nos colocar de pé para a gente orar. Agradecer a Deus pelo momento de hoje, porque Deus é bom. Tendo pão, Deus é bom. Não tendo pão, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Quando estamos felizes, Ele é Deus. Quando estamos tristes, Ele é Deus. Amém? Pai, obrigado mais uma vez. Obrigado porque o Senhor nos ensinou. Obrigado porque nós pudemos sentir a presença do Teu Espírito Santo mais uma vez, não por causa do lugar, mas até porque o Senhor se faz presente em todos os lugares, tudo está em Ti, na verdade. E que essa mensagem possa ecoar dentro de nós, gerando em nós transformação, nos ensinando que precisamos diariamente nos render a Ti, Pai. Matar as nossas vontades, os nossos desejos, reconhecendo que muitas vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos, Pai. Então que o Teu Espírito Santo nos ajude durante a nossa caminhada, Pai. Que possamos suportar uns aos outros, estender a mão, caminhar juntos. Pai, que durante não só essa semana, mas que durante a nossa caminhada, possamos verdadeiramente entender tudo aquilo que ocorreu lá na cruz. Que aquele ato de amor que o Senhor fez para nos salvar, não possa ser encarado por nós como um evento histórico, mas como um ato de amor que vai gerar em nós transformação plena, Pai. Muito obrigado por todos que se dispuseram a estar aqui, que o Senhor possa nos conduzir em segurança de volta para as nossas casas, Pai. E que tudo que venha a ocorrer, tudo que ocorreu, tudo que está acontecendo seja, mais uma vez, para glorificar o Teu nome. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.